Bom dia, na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amadas irmãs do Pérolas Preciosas, eu sou Andréia Gomes, de Londrina, Paraná. Estou aqui para o nosso devocional deste dia, desta manhã. Eu quero convidar você, sem demora, a abrir a sua Bíblia em Gênesis 22 e acompanhar a leitura. Se você está em algum lugar que você não pode abrir a sua Bíblia, acompanhe este áudio, depois quando você puder, você faça a leitura na sua casa. É uma passagem muito especial e que vem de encontro às nossas vidas no dia de hoje, porque eu, de mim, não tenho nada para te oferecer, amada irmã, mas com certeza o Senhor tem algo a falar conosco, comigo, com você, com quem está ouvindo este áudio, através dessa palavra. Gênesis 22, o versículo 1 diz assim: Tentou Deus a Abraão. Isso mesmo. A leitura do versículo 1 é a seguinte: E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, ele disse: Eis-me aqui. Lá no versículo 4, vem dizendo que ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Lá no versículo 7, então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si um cordeiro. Irmãs, Gênesis 22 é uma passagem aonde nós vemos Deus testando Abraão. A palavra vem dizendo isso. O que acontece? São 3 dias de aflição, de agonia, de angústia na vida de Abraão. No versículo 2, o Senhor vem dizendo assim, Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma montanha que eu te direi. Imagina, irmãs. Imagina você ter que pegar um filho seu, caminhar com ele 3 dias, porque a palavra é bem clara no versículo 4, que foi ao terceiro dia que Deus mostrou a Abraão onde seria o sacrifício, para sacrificá-lo com as suas próprias mãos. São 3 dias de drama, de caos, de agonia, de desespero na vida de Abraão. Mas é necessário que o Abraão que caminha entre a fé e a razão sabe que Deus é a diferença em qualquer momento, em qualquer instante das nossas vidas. Abraão segue esses 3 dias com os seus servos e com Isaque. Isaque vai levando a lenha para o sacrifício. Isaque vai caminhando com o seu pai, sem imaginar que ele é o cordeiro. Sara fica sem passar pela cabeça que o seu filho não vai voltar. Abraão, creio eu, penso eu na minha pequenez, que vai caminhando firme, constante, mas Abraão era um homem como qualquer um de nós. Dentro dele está acontecendo conflitos, tempestades, questionamento. Mas Abraão segue firme, constante, olhando para o alto, porque é do alto que vem socorro. Em nenhum momento Abraão abre esta conversa para Isaque, para Sara, para os servos ou para quem quer que seja. Ele segue firme. E o assunto entre Abraão e Deus
não é na horizontal, aonde todos os outros podem participar. É na vertical, é na intimidade, é no secreto. Como eu disse, é um momento muito difícil para Abraão. Nos coloquemos nós no lugar de Abraão. Mas Abraão não retrocede. E ele vai. E ele deixa os servos embaixo. E ele sobe o monte sozinho com Isaac. Sabe o que eu fico imaginando? Que nesta hora passa pela mente, pelo coração de Abraão. Deus, é a tua promessa na minha vida que eu estou devolvendo a ti. Mas o Senhor também prometeu que dele o Senhor faria uma grande nação, porque ele é a minha descendência, ele é a minha semente. Senhor, eu estou cumprindo o que o Senhor me pediu. Por mais difícil que seja para mim, eu estou fazendo a tua vontade. Só que como eu vou descer do monte? Sobe Abraão, o pai da fé, o pai das nações, o pai de Isaac, o marido de Sara, o homem que deixou toda a sua parentela, que abriu mão de tudo por causa do Senhor, pelo chamado do Senhor. E o que vai descer do monte? Um assassino, porque Abraão vai matar Isaac. Consegue parar para pensar a situação que Abraão se encontra? Consegue se colocar no lugar de Abraão? Pois é. Mas aqui fica uma grande lição para nós. Versículo 10 vem mostrando a obediência tanto do pai quanto do filho. Porque no versículo 10 diz assim: e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o filho. Ou seja, Isaac já estava amarrado, já estava no altar. Ei, Abraão é um homem idoso, Isaac é um menino. Isaac podia ter fugido, podia ter lutado com o seu pai, podia ter pedido socorro, feito tantas coisas. Mas Isaac se entrega em obediência, em sacrifício. Isaac se entrega. Abraão, em obediência, por mais que ele esteja sangrando, por mais que esteja doendo dentro dele, por mais que ele tenha muitas questões dentro dele, Abraão está lá para cumprir aquilo que o Senhor lhe pediu. Independente de como ele vai descer, do que vai acontecer, independente do que os que estão à volta vão achar ou vão pensar, Abraão é obediente à voz de Deus. E é lindo quando no versículo 11, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse novamente: eis-me aqui. Então disse: não estenda a sua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não negastes o teu filho, o teu único filho. E levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-lhe em holocausto, em lugar de seu filho. Veja bem, entenda bem. Isaac podia ter descido revoltado com o pai, mas não é isso que acontece. Há um coração grato em Isaac, um coração obediente, e há um coração grato em Abraão, um coração obediente. Isto é confiança,
Isto é confiar em Deus, sabendo que independente do vento, da tempestade que está acontecendo à nossa volta, independente das circunstâncias, Ele é Deus para fazer total diferença nas nossas vidas. É necessário que nós venhamos a entender que nós enfrentamos momentos de doenças, de lutas, de processos dentro dos nossos lares, processos no nosso interior, de desemprego, de desalento, de fracasso, de derrota, do luto, processos nos nossos relacionamentos com os nossos filhos, processos nos nossos relacionamentos no nosso casamento. Mas tudo é permissão de Deus. Porque nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus permita. Sabe o que acontece com este processo do sacrifício de Isaac? Deus refina, refaz a aliança com Abraão. Deus transforma o mover, o pensamento, o agir, o falar de Abraão, porque o Abraão que subiu o monte não é o mesmo que desce, não é. Ele viveu uma experiência profunda com Deus. Precisamos entender que Deus muitas vezes nos permite ter que abrir mão de algumas coisas. Ele nos pede algumas coisas, ele nos requer algumas coisas. Ele nos leva a momentos difíceis, sim. Mas que nenhum deste momento ele nos deixa só. Porque durante toda a caminhada, durante todo o processo, os olhos do Senhor estavam sobre Abraão. Ainda que Abraão não estivesse entendendo tudo o que estava acontecendo, ainda que dentro de Abraão estivesse acontecendo uma tempestade, um conflito muito grande, independente da condição de Abraão, independente da minha condição, da sua condição, os olhos do amado estão sobre nós. É necessário que nós venhamos entender que Deus pediu Isaac, mas na verdade, na realidade, o objetivo de Deus não era Isaac, era Abraão. Deus pede Isaac para testar Abraão, mas Deus queria era Abraão. Era o coração obediente, fiel de Abraão. Entenda que Deus jamais vai te pedir algo que está além das suas possibilidades. Mas entenda que Ele te prova porque você é filha. E Ele prova aquele que Ele ama. Porque a palavra dele diz assim, prova de mim. Porque a palavra dele diz assim, provai e vei o quanto eu sou bom. Precisamos entender que nem tudo que sobrevém nas nossas vidas é para fracasso e derrota. Muitas das vezes Deus nos leva por caminhos, nos permite estar no vale, no deserto, na montanha, permite que as pedras do caminho machuquem os nossos pés, para que nós estejamos mais perto dele. E eu quero encerrar esta palavra com o Salmo 37, do versículo 3 em diante, para que você guarde isso dentro do teu coração. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Tudo, não é meia dúzia de coisas. O Senhor hoje, nesta manhã, nos visita, dizendo para nós o seguinte: ei, filha, dá-me o teu coração. Sobe no monte. Entra no teu quarto. Fecha a porta. Vem para a intimidade comigo. Porque eu tenho uma obra para fazer na tua casa e na tua vida, mas você é a chave que vai abrir a porta para mim entrar e fazer morada aí, para mim poder fazer um rebuliço santo aí. Para o meu diferencial descer aí. Você é a chave que vai abrir esta porta.
Mas antes, filha, eu preciso ter um particular com você. Eu preciso resgatar você de você mesma, das suas mesmices, dos seus achismos. Eu preciso trazer você para mais perto de mim. Ei, filha, entra no quarto, fecha a porta, vamos para a intimidade, vamos para o joelho. Entenda que você me clama, eu ouço aqui, respondo aí, eu faço aí. Que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que eu sou Deus de livramento, que eu sou Deus de diferença, Deus de mudança, que eu sou Deus que cumpre promessas, aleluia. Nesta manhã, neste dia, o Senhor nos chama para o particular, para a intimidade com Ele. Não temas o caminho, filha minha. Você não está entendendo? Abraão também não entendeu. Você não está vendo o cordeiro? Ei, Abraão também não via o cordeiro, mas isso não significa que a minha providência, que a minha provisão, que a minha solução não esteja a um passo de oração de você. Ei, filha, clama a mim e eu vou te responder. E eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. E eu vou tocar nos teus. E eu vou fazer diferença aí. E através de você, desce na tua casa, na tua história, na tua família, sobre os teus filhos, sobre o teu marido, sobre a tua parentela. A diferença, o renovo, a novidade, a restauração, a libertação que você tanto busca. Que Deus nos encontre, nos ache, nos alcance, que nós estejamos posicionados no monte para receber o diferencial e o melhor de Deus todos os dias. Um lindo e abençoado dia, amadas irmãs, na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.